Capítulo 16. Nada a temer além do medo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, que você possa se inscrever e curtir esse conteúdo, compartilhando com os seus amigos. Franklin Delano Roosevelt disse ao povo americano que nada temos a temer além do próprio medo. Sua declaração contém mais verdade do que a maioria das pessoas percebe. Você sabia que o medo tem poder criativo? Tem o poder de criar a coisa que tememos, exatamente como a fé tem o poder de criar as coisas nas quais cremos. Eis porque Jó disse: o que eu temia me sobreveio. Com muita frequência, a coisa que tememos nos sobrevém. Os médicos nos dizem que frequentemente são as pessoas que temem o câncer que pegam o câncer. Explicam isso dizendo que possivelmente o câncer em parte seja psicossomaticamente induzido. Mas eu o explico dizendo que o câncer, exatamente como todas as demais coisas, segue as leis divinas da fé. Você recebe o que diz. Se você diz: acho que não posso escapar disso. Minha mãe teve, os parentes por parte do meu pai tiveram, e estou com medo de ter também. Você vai tê-lo, seja o que for. Isso acontece porque o medo é crer que alguma coisa ruim vai acontecer. O medo consiste em crer em alguma coisa ruim. O medo não passa de fé em alguma coisa que você não quer que aconteça. Exatamente como nós usamos a palavra fé para expressar a crença em alguma coisa boa, usamos a palavra medo para expressar a crença em alguma coisa ruim. Eis porque o medo cancela a fé e a fé cancela o medo. De um modo muito real, duvidar é uma forma de medo. É ter medo de que a coisa que você deseja não aconteça. Isso é evidente desde a ocasião em que Pedro andou sobre as águas. Pedro pediu a Jesus que o chamasse para andar sobre as águas, e Jesus disse a Pedro que viesse para perto dele. Então Pedro andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Mateus 14, 30 e 31. Aqui Pedro teve medo e Jesus disse que ele duvidou. Numa recente notícia publicada no mundo inteiro pela United Press Wide Service, o importante neurologista Dr. Stuart Wolfe fez essa declaração. Os ataques do coração ocorrem com mais frequência nas pessoas emocionalmente perturbadas, deprimidas ou que estão sem esperanças, evitadas por uma sociedade severa sem lugar para fugir. A morte súbita geralmente é causada pela melancolia, desânimo e assoberbante medo súbito. Importantes médicos de todo o mundo declaram nesse artigo que estão experimentando dispositivos que bloqueiem esses impulsos mortais. É digno de nota que o medo foi descoberto ser a principal causa nos ataques fatais de coração. Para mostrar a você exatamente até que ponto o medo é destrutivo, eis mais algumas palavras do Dr. Wolfe. Geralmente descobre-se que as vítimas de afogamento não têm água nos pulmões. O paciente só morreu de um coração que falhou em resultado do medo. O mesmo poderia-se dizer das pessoas que morrem de mordeduras de cobra, pois já se descobriu que só cerca de 20% das mordeduras de cobra que causaram morte tinham veneno suficiente para matar as vítimas. Quando consideramos tais fatos surpreendentes, constatamos
constatados num setor tão respeitável da ciência médica, podemos ver a loucura de se dar lugar ao medo. Realmente, possuindo a vida abundante que Jesus nos deu, além de longa e bendita vida prometida na Bíblia, devemos vencer nossos medos, nossas depressões e nossa atitude mental errada. Isso exige um pouco de conversa conosco mesmos. Podemos afirmar frequentemente: Deus não me deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e mente sadia. Pensando na declaração do Dr. Wolff sobre como o medo pode literalmente fazer parar o coração e causar morte instantânea, lembrei-me de uma história muito conhecida que ouvi anos atrás. Os calouros de uma certa faculdade estavam sendo iniciados pelos veteranos. Um jovem teve seus olhos vendados na escola e foi levado pelos veteranos para o pátio de manobras da estrada de ferro. Ali foi firmemente amarrado com cordas aos trilhos da estrada, ainda com os olhos vendados, dizendo ao jovem que o estavam deixando ali para ser atropelado pelo próximo trem. Os veteranos foram embora. Só eles é que sabiam naturalmente que o jovem estava amarrado a trilhos que não estavam mais sendo usados. Depois que o trem passou velozmente, os veteranos voltaram aos trilhos, rindo e gracejando por causa do evidente pavor que o jovem deveria ter experimentado. Ele, entretanto, não fora capaz de ver que o trem que se aproximava corria sobre outro par de trilhos. Quando chegaram para desamarrá-lo, para seu desgosto e consternação, o jovem estava morto. Os médicos explicaram que ele, com certeza, literalmente, morreu de medo. Durante anos, tenho pregado desafiando os cristãos a viver uma vida livre do medo. Conheço pessoalmente as horríveis consequências de uma vida cheia de medo. Eu fui vítima do medo e conheci o tormento de uma existência medrosa, mas louvado seja Deus, aprendi que a fé é o antídoto para o medo. A libertação do medo não vem naturalmente para a maioria das pessoas. Em muitos casos, é algo que você tem de aprender. Edna M. Devin, uma missionária na Ásia, durante a Segunda Guerra Mundial, admite como teve de aprender a colocar sua vida inteiramente nas mãos de Deus. Essa inesquecível lição veio por intermédio de Samuel Schwartz, um judeu convertido. Esta é a história de Edna Devin. Samuel Schwartz, um judeu austríaco, foi levado a Cristo pelo testemunho de missionários presbiterianos, quando ainda não tinha 20 anos. Sua família ortodoxa o expulsou de casa por causa disso. Sepultaram-no, de acordo com o costume judeu, e daquele momento em diante consideraram-no morto. Embora Samuel já tivesse considerado que aquela seria a posição de seus pais se aceitasse Cristo, tivera esperanças de poder continuar fazendo parte do lar dos Schwartz. Agora expulso, com o coração partido, deixou a Áustria, pois fizera sua escolha, Jesus Cristo. Foi primeiro para a Inglaterra e depois para a Austrália, onde recebeu a plenitude do Espírito Santo. Durante sua longa vida, serviu a Deus e sempre foi uma testemunha fiel de seu Senhor Jesus Cristo. Foi ali na Austrália que nós, missionários, ficamos conhecendo o Sr. Schwartz. Depois que o Japão entrou em guerra, fomos bombardeados e tivemos de sair de nossa missão. Dirigimos-nos para a Austrália, onde fomos acolhidos no lar dos Schwartz. Jamais nos esqueceremos do grande amor e bondade que nos foi demonstrado naquele lar. Enquanto estivemos ali, na companhia daquele estimado homem, aprendi uma lição que jamais esquecerei. Certa tarde, enquanto conversávamos, ele me disse algo que desde então tem sido uma bênção para mim muitas vezes.
Estávamos contando à família Schwartz a maravilhosa história de como escapamos de ser capturados pelos japoneses quando não havia nenhuma esperança de fazê-lo por meios naturais. Contamos-lhes como Deus nos concedeu paz interior, mesmo quando as bombas caíam dos aviões inimigos explodindo à nossa volta e estilhaços caíam como chuva numa pesada monção. O Sr. Schwartz ouviu-nos contar como vivemos durante aqueles 10 dias de bombardeios sem que nenhum de nós fosse ferido. Contamos como Deus providenciou alimento para nós por intermédio de amigos cristãos aos quais tínhamos servido, amigos que arriscaram a vida diariamente para nos ajudar. Contamos como esses mesmos amigos arriscaram novamente a vida para nos ajudar a deixar o país. Contamos-lhes do medo que tivemos de perder a vida, minuto a minuto. Então aquele devoto homem de Deus disse uma coisa que marcou indelevelmente minha mente e coração. Ah, irmã Dave, Deus é tão maior do que os nossos temores. Foi uma declaração tão simples, mas continha a libertação de qualquer medo que jamais pudesse nos atacar. Muitas vezes, no decorrer de nossa conversa, enquanto estivemos com a família Schwartz, falamos sobre o futuro de nossa obra missionária à luz das condições de guerra. Quando eu começava a sentir medo do que pudesse acontecer, sempre ouvia as palavras de Samuel Schwartz, palavras que eram como orvalho caído do céu para minha alma sedenta. Ah, Deus é muito maior do que os nossos temores. A verdade atingiu seu objetivo. Percebi que enquanto eu permanecesse em Deus, não precisava ter medo. Lemos que o medo é uma falta de confiança em sua grandeza, uma falta de amor. De acordo com Apocalipse 21:8, o medo que o mundo conhece pode separar-nos de Deus. Nesta era atômica, o temor do que está por vir está pesando e preocupando o coração de muitos. E fora de Deus é para se ter medo mesmo. A reação natural de qualquer corpo normalmente sadio é o medo de qualquer coisa que possa provocar morte, dor ou destruição. Nenhum homem nasce sem medo, mas em nosso Senhor Jesus Cristo encontramos a calma para os nossos temores quando dizemos: Deus é maior do que os nossos temores. Quanto mais o amamos e quanto mais nos aproximamos dele, mais falamos com ele, menos medo sentimos. Receber nossa coragem de Deus é o que liberta nossa mente e espírito e até faz nosso corpo funcionar melhor. Há muitos diferentes tipos de medo, mas a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de temor. Então, de onde vem o espírito de temor? Quem é o oponente de Deus? Quem é o seu adversário? Quem tenta criar em nós todos os sentimentos que nos separarão de Deus e da sua paz? Só pode haver uma resposta: o diabo. Enquanto o diabo consegue evitar que repitamos aquelas palavras de Isaías 41:10, não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Ele nos mantém prisioneiros. Muitos estão oprimidos pelo temor da morte, o temor de alguma doença, o temor da calamidade, o temor da velhice e assim por diante. Temor de toda e qualquer situação concebível na vida. Mas devemos perceber que foi o diabo e não Deus quem nos deu esse espírito de temor. Felizmente, Deus jamais nos abandona sem instruções e esperanças. Sua palavra pode nos libertar de todos os nossos temores, seja quais forem. Em 1 João 4,18 encontram-se palavras que possuem a chave da vitória sobre o temor. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Perfeito amor? Só um foi o perfeito amor, foi Jesus Cristo, seu pastor, seu supridor, seu defensor, seu doador de coragem, seu salvador. Mas você tem de dizer as palavras que tornam conhecida a sua escolha: temor com o diabo ou paz e plenitude com Deus? Recentemente, li numa revista nacional um questionário enviado a várias centenas de estudantes universitários.
O questionário procurava descobrir resumidamente os pensamentos dos estudantes sobre a vida e o seu significado. Das muitas respostas recebidas, 60% daqueles jovens citavam o temor como seu sentimento dominante. Que pena que jamais tenham aprendido, não temas, pois eu sou contigo. Anos atrás, Herschel Murphy, do Texas, fazia parte do nosso grupo de evangelismo. Ele não era só um ministro, mas também solista. Qualquer um que o ouvisse cantar, entrega seus fardos ao Senhor e os deixa com ele, jamais esqueceria. Ele tinha algumas notáveis observações a fazer sobre o medo. Como sempre aconteceu, existe gente hoje em dia que está literalmente morrendo de medo. Fantasmas do passado as assaltam, o medo do futuro as paralisa, enquanto a desesperança do presente as deixa entorpecidas. Vivem atormentadas e confusas, apoquentadas, exasperadas, opressas e deprimidas, abatidas e derrotadas. Que força destrutiva é o medo! Davi disse: confiarei e não temerei. Através de suas ações, muitas pessoas hoje em dia parecem dizer o inverso: temerei e não confiarei. Certamente as dúvidas e os temores me seguirão todos os dias da minha vida. Temerei toda sorte de males, porque tu não estás comigo. Tais pessoas estão amarradas e agrilhoadas por miríades de legiões de temores que as atormentam dia e noite. Deus fica triste quando vê e ouve que suas criaturas confiam tão pouco nele. Ele é o nosso Pai. Ele deseja nos ouvir dizendo: conheço a fonte da minha força e minha coragem. Resistindo ao diabo. Tiago 4,7 diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eis aqui como você pode resistir ao diabo e receber libertação diária dos grandes Ds do diabo, todos os quais podem ser acarretados por um estado de espírito cheio de temor. Número 1. Investigue os esquemas do diabo. Número 2. Discorde do diabo e concorde com Deus. Número 3. Use o nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios. Marcos 16:17. Número 4. Recite a palavra de Deus com ousadia. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12:11. Os Ds do diabo. Derrota. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Doenças. Bendize a minha alma ao Senhor. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, versículo 1 e o 3. Desesperança. Não temas e não te assustes. Deuteronômio 1:21. Desespero. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Dívidas. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Desânimo. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Salmos 37:4. Desolação. Nenhum dos que nele confiam será condenado. Salmos 34:22. Destruição. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Devastação. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé. 1 Pedro 5, 8 e 9. Desapontamento. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Desonestidade. Rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. 2 Coríntios 4:2. Dissensão. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133:1. Desalento. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Filipenses 4:4. Dúvidas.
Não andeis inquietos, Lucas 12, 29. Creio em Deus que há de acontecer assim como me foi dito, Atos 27, 25. Que Deus abençoe você e a sua família e até o próximo capítulo.